Fala galera, beleza? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Carup Dicas Automotivas, o canal que dá mais dicas aí para você cuidar bem do seu carro. E hoje nós vamos tirar ali os 5 maiores mitos que nós recebemos aqui no canal sobre óleo lubrificante. Coisas que muitas vezes as pessoas escutam na oficina ou até mesmo, digamos que virou um boato aí no mercado. Muita gente começa a comentar, senta ali no barzinho para conversar um pouquinho sobre carro e aí começa a falar sobre umas coisinhas que aí eu tenho que alertar você e quebrar esses mitos para dar informação verdadeira, beleza? Vamos lá, olha só. Primeira coisa que a gente escuta bastante, óleo é tudo igual, só muda a embalagem. Olha só pessoal, óleo não é tudo igual não, tá? Cada fabricante tem exatamente a sua receita, cada fabricante tem exatamente a sua proporção, seja de base, como também de aditivos que vão dentro lá. Então, por exemplo, você tem os aditivos que vão lá, os detergentes, os aditivos dispersantes, os aditivos anticorrosivos, enfim, diversos aditivos que vão lá dentro, tudo para proteger o motor aí do seu carro, e cada fabricante pode colocar uma proporção ali diferente. Então, em média, a gente tem cerca de 75% a base, seja ela mineral, seja ela semissintética ou então sintética, e o restante é aditivo, mas pode variar. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês que não é tudo igual, que até mesmo a própria ANP, Agência Nacional do Petróleo, que regulariza aí os óleos lubrificantes, ela faz um controle de todos os óleos que estão sendo vendidos no mercado. E até mesmo ela faz um alerta, ela coloca ali uma tabela gigantesca com os óleos que não foram, digamos, aceitos, óleos que realmente estão com baixa carga de aditivação, ou seja, não vão proteger o seu motor da maneira adequada. E eles colocam lá, então, todas as marcas ali até mesmo para alertar você, e aí você consegue saber as marcas que não vão ajudar você a ter economia de combustível e durabilidade do motor. E aí, para você ter noção, então, né, o quanto são diferentes esses próprios óleos lubrificantes, e aí, é claro, você tem que procurar sempre um fabricante que tem uma tecnologia, que tem exatamente ali as especificações que atendem às normas da montadora do seu carro, beleza? Segunda coisa aqui que a gente escuta bastante, olha só, devo colocar óleo mais grosso em carros mais rodados. Isso é o maior mito que tem. Então, sempre que a montadora faz diversos testes, ela simula ali a condução do motor, seja ele 0 km até com maiores desgastes, ou seja, ele pega esse motor ali e coloca em situações extremas. E ela vai conseguir exatamente chegar nesse motor, ter a durabilidade conforme o projeto, se você andar ali com esse motor a vida inteira, utilizando exatamente o mesmo óleo determinado no manual do início ao fim, ou seja, você não pode alterar a viscosidade. Então, o que a gente costuma ler, poxa, chegou aos 100 mil, tem que colocar um olhinho mais grosso ali para compensar as folgas. Olha só, óleo não reconstrói peça, né? Então, se você tem folgas nos anéis aqui do pistão, folgas nos componentes móveis aqui do motor do seu carro, você tem que então levar para uma oficina e aí uma retífica e realizar a troca e manutenção desses componentes, tá? O óleo vai simplesmente mascarar um problema, o que pode até mesmo ressaltar e ainda aumentar os problemas por falta de lubrificação correta, porque é um óleo muito mais grosso e aí ele não vai chegar naquele local tão rápido quanto aquele óleo fino chega também, beleza? Agora olha só, a terceira coisa que a gente escuta muito é que se o óleo estiver claro, não precisa trocar. Então muitas vezes até chegou na quilometragem, mas você costuma utilizar, por exemplo, o etanol. O etanol, pelo fato dele não ter enxofre na composição, né, que é o que gera aquela carbonização ali, sai aquela fumacinha preta, principalmente em motores diesel como esse, é comum que você olhe o óleo ali e você olha que ele está mais clarinho comparado a carros que andam ali na gasolina. Então, o papel do próprio óleo lubrificante é realizar uma limpeza e conforme o tempo ele vai juntando todas as impurezas e também vai degradando, vai acumulando o próprio combustível que vai sendo consumido. E no caso do etanol, pelo fato de não ter enxofre, ele pode ficar mais claro, porém ele começa a ficar diluído pelo próprio excesso de combustível e até mesmo a própria água, a umidade que nós temos no próprio etanol, que é comum, que pode chegar até 7%. Então, a coloração do óleo lubrificante não é parâmetro de troca, então você deve levar em consideração sempre o tempo e a quilometragem, o que chegar primeiro. Olha só agora, outra coisa, óleo sintético é para 10 mil e mineral para 5 mil, isso não é também, tá? Isso não é uma regra. É claro que hoje as montadoras colocam na maioria dos carros uma determinação como essa, porém cada fabricante segue exatamente ali uma especificação. Então muitas vezes você pode ter ali, utilizando um óleo sintético, que teria uma durabilidade de 10 mil quilômetros, em casos ali, em carros podendo rodar então 5 mil quilômetros.
Outra coisa, é claro, que a gente depende muito do próprio ciclo que você está utilizando esse carro. Então, às vezes, você anda em ciclo severo, principalmente dentro da cidade, exige muita rotação, muito consumo de combustível, o que faz com que degrade esse óleo lubrificante, ele vai desgastar mais rapidamente, fazendo então com que você tenha que trocar antecipadamente. Então, ele não tem essa durabilidade de 10 mil quilômetros, e sim 5 mil quilômetros. A mesma coisa com o óleo mineral. Então, sempre obedecer o que está no manual, o que é determinado pelo fabricante. Nunca ali algo que é pelo próprio óleo lubrificante do fabricante, que não é o fabricante do motor do seu carro. Beleza? Agora, o outro mito que a gente tem aqui, olha só, né? A gente tem aqui, óleo sintético é somente para veículos novos. É claro que hoje, né, com as tecnologias que a gente tem, com as folgas, né, os motores são muito mais precisos do que anteriormente. É utilizado somente óleos sintéticos pelo fato até mesmo de proteger mais o motor. Mas se você analisar um pouquinho os carros antigos, né, digamos na época dos anos 90, você não tinha as tecnologias de óleo lubrificante que nós temos hoje, principalmente os óleos 100% sintéticos. Ou seja, naquela época não era recomendado o óleo sintético, porque de fato não existia esse óleo, óleos exatamente com um grande pacote de aditivos. Então, se você tem um carro um pouquinho mais antigo e você quer colocar um óleo sintético, você pode colocar sim, contanto, é claro, que você obedeça à viscosidade que está determinada lá. Então, se ele fala, por exemplo, ali um 15W40, lá está dizendo no manual do seu carro mineral, você pode colocar um semi-sintético, contanto que você obedeça exatamente ali a viscosidade. Coisa que você não pode alterar é a viscosidade, assim como a gente já falou aqui em um dos mitos aqui que a gente mais recebe aqui no canal, beleza? Agora faz o seguinte, se você tem qualquer tipo de dúvida sobre óleo, deixa aqui nos comentários que as suas dúvidas vão virar vídeos para, é claro, esclarecer todas essas dúvidas aí para te ajudar a cuidar bem do seu carro e a manter o motor do seu carro rodando ali econômico e durável por muito e muito tempo. Eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais!